Amados irmãos, eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Jairo Valente, eu sou um discípulo de Deus, chamado também para anunciar as boas novas. Amados, eu queria dizer para vocês acerca das palavras de Deus. Primeiramente, eu queria pedir aos irmãos, para aqueles que não se inscreveram no meu canal, que se inscrevam, para que esse canal possa avançar e outras pessoas também possam ouvir essas palavras. Deixe também o seu joinha, o seu like também, para que outras pessoas vejam essas palavras que eu vou falar agora, revelações lindas da parte de Deus para os irmãos, para cada dia mais nós nos confortarmos uns aos outros, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que enxugará as lágrimas dos nossos olhos, aqueles que nos trará novamente a felicidade, aquele Todo-Poderoso, o que é, o que eras e o que há de vir, que está perto de se manifestar. Amados, por que eu estou falando isso? Porque todas as coisas estão, né, queridos, apontando para que o nosso Senhor Jesus Cristo venha libertar, venha tirar o seu povo, a sua igreja, para ele pastorear, o poderoso, o verdadeiro pastor. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual deu a vida pelas ovelhas. Este é o bom pastor. E eu queria então ministrar a palavra de acerca de uma revelação que Deus tem me dado através da leitura, da meditação nesses dias. Eu queria falar aqui a palavra que se encontra no primeiro capítulo, segundo escreveu João no seu evangelho, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amados, Jesus é o Verbo, todos nós conhecemos, mas também diz que ele era desde o princípio. Tem pessoas que têm uma certa dificuldade em compreender essas coisas. João até diz aqui no mesmo no capítulo do segundo escreveu João, ele vai dizer assim, ó, presta atenção no versículo 30. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. João estava falando acerca daquele que estava desde o início do princípio, que era antes dele, e estava vindo agora, que é maior do que ele, que é o Senhor Jesus Cristo, porque ele veio anunciar o que o Deus Todo-Poderoso, através do seu Espírito, colocou no seu coração para anunciar no tempo correto, que os profetas lá atrás profetizaram que ele ia ser a voz que clamava num deserto. E João Batista, que eu estou falando de João Batista, não do João que escreveu o Evangelho, que é o João, né? O João discípulo de Cristo. E o João Batista, ele veio anunciar tempos bem após que foi profetizado pelo profeta Isaías, falando que uma voz ia clamar no deserto, a voz que ia apregoar o arrependimento, a chegada do reino dos céus. Esse era o João Batista. E ele reconheceu que após ele vinha um varão que é maior do que ele, e esse varão era antes dele, porque era do princípio, porque Jesus era a completa palavra de Deus, verdadeira, do verbo, significa verbo porque é palavra, que se fez carne. Por isso a Bíblia está dizendo, e o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e era a luz dos homens. Ele se manifestou para salvar os homens, porque nele está a vida. E eu queria ir mais das revelações que Deus tem me dado. Lá em Gênesis, no primeiro capítulo, vai estar dizendo acerca da palavra que saía de Deus, a palavra que deu
vida ao mundo, a palavra que criou o mundo. E essa palavra veio de Deus. Então diz assim, ó, no primeiro capítulo: E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Está vendo como Deus disse? Deus, haja luz, a palavra criou a luz. Agora eu vou falar mais o que a palavra de Deus criou. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Assim foi. A porção seca. A terra começou a ser criada. A terra começou, o mundo começou a dar forma pela palavra de Deus. E quem era a palavra de Deus? Que ia se formar carne, o verbo que se fez carne, Jesus. Por isso que ele está desde o princípio, ele estava com Deus. Por isso que Jesus fala: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Porque ele e Deus é apenas um. Porque o Espírito Santo, esse Espírito Santo que foi criando as coisas através da palavra que Deus estava dizendo para começar a dar forma, esse Espírito Santo foi o que também entrou em Maria, a Virgem, e dele nasceu o puro Santo Cordeiro, aquele que ia dar a vida pelas ovelhas, a luz do mundo, aquele que ia trazer a vida para o mundo, que é Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus o Todo-Poderoso, o Emanuel. Então eu vou falar mais aqui. E por que então que o homem veio se perdendo a forma? O homem, queridos, não foi criado no princípio com essa característica de ser mal. O homem não foi criado com essa característica de roubar o próximo, de querer só para ele, esse egoísmo. Isso começou através da primeira desobediência do homem da palavra. Deus colocou uma árvore no jardim onde o homem e a mulher estavam para que eles não tocassem naquela árvore. Era a árvore do fruto do bem e do mal. Quando um homem toca aquela árvore, mas a mulher enganada pela serpente, que é Satanás, eles desobedecem a palavra de Deus. Então o que acontece é que o pecado é injetado neles. E eles começam a perder a forma. A Bíblia vai nos dizer, no primeiro momento que eles comem aquele fruto, eles começam a criar malícia nos seus pensamentos. Percebe que estão nus. Você vê que a característica do homem que foi formado antes do pecado era boa, era sem malícia, era sem maldade. Mas pelo pecado, pela desobediência, isso se perdeu. Então eu vou ler aqui como Deus criou o homem e como o homem era para ser antes, se não desobedecesse. Diz assim a palavra: e criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olha que palavra importante aqui. Deus criou a sua imagem, a imagem de Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus é justo. Mas o que está acontecendo então com a humanidade que não está sendo assim? A Deus diz aqui ainda que criou o homem macho e fêmea, assim os criou. Por que, que o homem está querendo parecer fêmea e a mulher está parecendo ser homem, está querendo ser homem? Porque perdeu a forma. E o que traz a forma para o homem é a palavra. Porque o que deu forma desde o princípio foi a palavra, foi Jesus. Então, se o homem está sem forma, é porque está sem Jesus, que é a palavra. Agora, se eu aceito a Jesus, eu estou tendo começar a ter forma. Jesus vai entrar dentro de mim através do seu Espírito Santo e eu vou começar a ter forma. Aquele que era mal, aquele que era rude, aquele que era ruim, aquele que matava, aquele que se drogava, vai começar a perder isso. Vai começar uma santificação, porque a palavra começa a dar forma. Querido, então se você, querido, está com a sua casa que não está em harmonia, que está cansado de tanta briga, está sofrendo, querido, leva Jesus a palavra para a tua casa, porque ele vai dar forma, ele vai começar a dar equilíbrio, e o seu esposo ou a sua esposa vai começar a voltar àquela imagem semelhante de Deus, bom, manso, saber tratar as pessoas, ser misericordioso, amar o próximo. É isso que Deus está querendo nos fazer a voltar. E como nós podemos voltar a ser essa pessoa?
linda, maravilhosa, que Deus criou como a sua imagem? Só obedecendo. Porque você viu que na desobediência o homem perdeu a característica. Agora, se você obedece a palavra, você começa a voltar. É o que acontece, um processo chamado regeneração, o novo nascimento. Você começa, este novo é o que você vai voltar à característica do homem desde o princípio, a imagem de Deus. E só esses que irão herdar o reino de Deus, porque tem um homem príncipe chamado Nicodemos, que ele vai indagar Jesus falando, pode se porventura um velho voltar ao ventre da mãe para se tornar novo? Como é que pode nascer de novo? Jesus vai falar bem assim, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, nascer da água e do Espírito, não pode herdar o reino de Deus. Se nós não mudarmos fielmente, se nós não mudarmos, não viver uma vida, querido, de aparência nas igrejas, quem está vivendo uma vida de aparência nas igrejas, que não se arrependeu profundamente, que não renuncia, não se santifica, não pode herdar o reino de maneira alguma, porque Jesus, ele vai cumprir tudo que está escrito. Por isso que é bom ter conhecimento da palavra, porque nós temos que se arrepender, renunciar. O primeiro homem que começou a anunciar lá no deserto, ele anunciava arrependimento, para que as pessoas se arrependessem das práticas, dos caminhos. Jesus, quando começou a pregar também, depois que foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão, começou a pregar arrependimento e anunciando o reino dos céus. Então tudo temos que arrepender. Lá Pedro também, quando a igreja do Atos dos Apóstolos foi fundada, que Pedro começou a pregar o evangelho, e os varões estavam lá vendo eles cheios do Espírito Santo, e eles queriam também entrar no poder da graça, e perguntaram a Pedro: varões, o que nós fazemos? Está lá em Atos. Pedro vai dizer: arrependei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. E porque esta promessa não nos diz só a nós a respeito, mas a todos, o quanto ouvides e credes. Então creia no Evangelho, creia que o sangue de Jesus tem poder, creia que a sua vida vai ser mudada. Amados, essa é a palavra. Aqui eu vou encerrar. Deixa aí, queridos, o seu like, o seu joinha, né? Para outros também ouvir essa palavra reveladora da parte de Deus. Linda essas palavras, para você ter também, levar para a sua casa a palavra do Senhor Jesus, para seus filhos também ouvirem, sua esposa, seu esposo ouvir. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que essas palavras possam entrar no seu coração. Amém. Fique na paz e até o próximo vídeo.